Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Como é bom, né, estar aqui na casa do Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos falar com o nosso maravilhoso Deus e vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, no nosso coração. E nesse momento, eu quero que você possa abrir o seu coração, colocar-se diante do nosso Deus e rogando ao Senhor que Ele possa falar aí na tua vida, cuidando da tua família, cuidando do teu coração, de tudo aquilo que muitas vezes nós precisamos da mão do Senhor, do toque do Senhor, e só Ele, só nele nós podemos ter e encontrar aquilo que nós precisamos no nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos amou primeiro, nós louvamos ao teu nome porque tu és o Deus que nos sustentou, o Deus, ó Pai, que está conosco, o Deus, ó Pai, que tem lutado por nós, o Deus, ó Pai, que nos tirou lá das garras do inimigo e nos trouxe, ó Deus, para viver com o Senhor, ó Pai, ao lado do Senhor. E nós queremos te agradecer por isso, porque a tua mão, ó Deus, é quem nos sustenta, quem luta por nós. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Queremos te agradecer. E, ó Deus, rogar que nessa noite tu venhas, ó Deus, mais uma vez falar ao nosso coração, trazer resposta para aquele, ó Deus, que precisa de uma direção, trazer, Senhor, ó Deus, cura para aquele que necessita da cura do Senhor. Que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa, ó Deus, em nome do Senhor, receber o nosso culto de adoração, de gratidão ao Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor, porque só o Senhor é Deus sobre a nossa vida, sobre toda a terra. Só o Senhor tem o controle de tudo. E é por isso que rendemos o louvor ao Senhor, ó Pai. Em nome do nosso Salvador eterno Jesus. Amém. Meu amado, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15. E nós vamos ler o versículo 3. Abra lá Provérbios capítulo 15, o versículo 3. Você vai encontrar aí o livro de Provérbios aí no Antigo Testamento. Logo após o livro de Salmos, você vai encontrar aí Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Não sei como é que foi o seu dia, a correria do teu trabalho. Às vezes você chegou aqui cansado, com o corpo às vezes quebrado, mas com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém, meus irmãos? É assim, Deus, Ele renova a gente de dia após dia. Por mais que o nosso homem exterior, o nosso corpo físico, às vezes tenha a se desgastar, a se corromper, o Senhor, Ele vem nos renovando dia após dia. E diz assim a palavra do Senhor, lá em Provérbios capítulo 15, no versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes nós vivemos situações na nossa vida que achamos que Deus se esqueceu de nós. Às vezes enfrentamos coisas na nossa vida, no nosso trabalho, às vezes no meio da nossa família, que há essa impressão: olha, Deus não está olhando para mim, Deus não parece que não está sabendo daquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou convivendo. Por tantas provas e por tantas lutas, ou às vezes um resultado que às vezes você foi buscar de um hospital, um exame que você fez, que você não esperava, que você não queria. E às vezes situações que nos afligem, situações que nós não queríamos enfrentar, porém enfrentamos. Às vezes achamos que o Senhor não está olhando para nós. Achamos que o Senhor não está vendo a nossa dor, não está vendo a nossa luta. Não está vendo o nosso empenho, a nossa dedicação, e parece que lidamos com a frustração. Parece que nadamos, e como dizem por aí, morremos na praia. E às vezes olhamos que outros que não estão com compromisso com o Senhor, esses parece que se dão bem. Parece que são esses que as coisas dão certo. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele contempla todos. Deus, Ele contempla aquele que está sendo correto, que está sendo íntegro, que está sendo justo diante do Senhor, aquele que tem tido renúncia por causa do nome do Senhor. Deus, Ele contempla os bons. E a palavra do Senhor fala também que Ele contempla os maus.
aquele que faz as coisas de uma maneira que Deus abomina, aquilo que desagrada o coração de Deus e que a pessoa faz e pratica e vive, o Senhor também contempla esses. Deus, os seus olhos estão pela face da terra, contemplando os bons e os maus. E a consequência de tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se você tem sido bom, se você tem sido bom aos olhos do Senhor, fique em paz. Deus está no controle. E tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher para a honra e a glória do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina lá em Oséias que quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Por isso, semeie a bondade. Continue agradando ao Senhor. Mesmo que você ache que isso não está valendo a pena. Aos olhos humanos, aos olhos terrenos. Mas continue fazendo a vontade de Deus do que a vontade do seu coração. Porque com certeza o Senhor se alegra disso. E os olhos dele têm contemplado aquilo que temos sido e aquilo que estamos fazendo. Vamos adorar esse Deus? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque os olhos dele têm te contemplado. Os olhos dele têm visto o que você tem passado, vivido e enfrentado. Sabendo disso, vamos adorar. Vamos glorificar. Vamos engrandecer. Vamos agradecer a esse Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo contempla. Graça e paz, queridos. Vamos exaltar o nome desse nosso grande Deus. Vamos glorificar a Ele nesta noite. Pois a minha vida e a sua vida está nas mãos de um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que é grande. Somente Ele é o Senhor de toda a terra, digno de louvor e adoração. É isso que você e eu viemos fazer aqui nesta noite. E gostaria de convidar você a declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso, cante, exalte ao nome do Senhor nessa noite com esse louvor em adoração a esse nosso Deus.
Agradecer por tão grande amor que o Senhor demonstrou por nós naquela cruz. Quando o Senhor derramou o seu sangue tão precioso em resgate, ó Deus, de homens e mulheres pecadores. A palavra diz que o Senhor demonstrou o teu amor para conosco, sendo que o Senhor demonstrou esse amor derramando o seu sangue na cruz, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não queríamos nada com o Senhor ainda. Ó Deus, mas teu filho disse que quando ele seria levantado naquela cruz, ele iria atrair muitos a ele. E nós somos atraídos, ó Deus, por esse amor, atraídos por essa cruz. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou com uma santa convocação. Nós recebemos esse chamado do Senhor para uma nova vida transformada pela tua graça, pelo teu amor. Ó Deus, é por isso que nós estamos aqui nessa noite agradecendo a Ti, rendendo graças ao Senhor e declarando que somente o Senhor é o Deus das nossas vidas. Não temos outro Deus além de Ti. Não buscamos mais ninguém a não ser o Senhor. E declaramos que somente o Senhor é Deus nas nossas vidas. E é santo, poderoso, grande, como nós acabamos de cantar aqui a Ti. Por isso, Deus, nós pedimos e clamamos ao Senhor nessa noite. Ó Deus, que venha ao nosso favor e continue vindo ao nosso encontro com uma graça transbordante, Senhor.
Ó Deus, cura, restaura, liberta pessoas que precisam do Teu auxílio nessa noite, que entrou aqui, ó Deus, ou está assistindo através dessas mídias sociais, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ó Deus, pessoas que vão assistir ainda, que possam o Teu amor alcançar essas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro com essas pessoas. Ó Deus, que o Teu favor, que a Tua mão poderosa possa acalmar os nossos corações. Talvez aquele que está nos assistindo, ou alguém que entrou aqui nessa noite, está sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas a Tua palavra diz que nós elevamos nossos olhos aos montes e clamamos de onde virá o nosso socorro. E a Tua própria palavra nos responde: o nosso socorro está nos céus, está no Senhor, onde nós buscamos graça, salvação, consolo e cura. Ó Deus, quantas pessoas estão precisando ser curadas nessa noite? Não somente uma cura física, mas talvez uma cura espiritual. Ó Deus, que o Teu amor, que o Teu Espírito Santo possa entrar nessa vida, curar o mais íntimo do coração do ser humano. Ó Deus, onde nenhuma voz, nenhuma palavra pode entrar, a não ser o Teu Santo e doce Espírito, trazendo cura e restauração nessa noite, em corações que estão muito apreensivos, ó Deus, procurando em todos os lugares e não encontram. Deus, que nessa noite elas possam encontrar o Senhor e serem restabelecidas, curadas, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. É assim que nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido você para continuar exaltando a esse Deus com essa canção que nós vamos estar entoando agora, dizendo exatamente isso. Quando nós não encontramos nada, nem ninguém, e nenhum alívio nas nossas vidas, é no Senhor que nós encontramos a cura para os nossos problemas. Se assim a vontade do Senhor for, ou a cura para as nossas almas. Acalma o meu
ao Senhor nessa noite? Amém. Jesus, Ele é tudo para nós. Amém? É esse tudo em nós que vive, opera, age, transforma, lapida o nosso coração. E é esse Jesus que nós vamos orar. Vamos colocar nos nossos pedidos nas mãos do Senhor. Vamos estar orando pelo Jonas e pelas notícias. O quadro ainda está estável, né? E graças a Deus por isso, porque pior que se fosse uma piora, então em tudo nós devemos dar graças. E Deus tem cuidado do Jonas ali. Hoje eu conversei com a Fernanda e ela também disse que já saiu de isolamento já, né, Edu? E disse que o Senhor tem fortalecido a vida dela, tem ajudado, assim como os filhos também. Então vamos continuar orando pela Fernanda, que é a cunhada do Du, nossa vizinha aqui, né? Logo depois do Júlio. Orar pelo Jonas, que está lá ainda na UTI e ainda entubado, mas o Senhor está cuidando, e tem feito, tem trabalhado. Vamos orar para que continue trabalhando na vida dele. Assim como o Buiú também, nós temos orado para que o Senhor venha entrar com a providência dele. A dona Dalva Carnelossi também, que o Senhor venha cuidar, curar ela ali em nome do Senhor. Fazer o que ela necessita para receber o melhor do Senhor. Mais alguém, queridos, gostaria de compartilhar algum pedido de oração? Vamos orar também pelo Enéas, o Henrique, né? O Henrique Enéas, a Nayara. Vamos orar pelas filhas da irmã Maria, que Deus venha cuidar e abençoar em nome do Senhor. E a Silvia, né? Vamos orar por elas. A Manu, o pai, vamos orar pelo pai da Manu, né? O William. Deus possa abençoar, cuidar e direcionar tudo, né, na vida dele. Mais alguém, queridos, gostaria de compartilhar algum pedido de oração ou algum agradecimento também? Às vezes esse momento de oração não é só o pedir, mas também é agradecer ao Senhor aquilo que Ele já fez na sua vida ou aquilo que Ele está fazendo, né? O motivo de estarmos orando também. Eu queria que os irmãos orassem, irmãos, pela uma família lá da Igreja Batista de Batatais. Uma pessoa abençoada ali, um dos líderes da igreja, infelizmente ele acabou vindo a falecer também de Covid-19, e muito novo, 41 anos, uma pessoa muito ativa na igreja, um homem abençoado, deixa 2 filhos pequenos, um adolescente, um pequeno, um pequenininho. Então vamos orar para que Deus venha confortar essa família. Uma pessoa assim que eu conheci, um homem realmente compromissado com a obra do Senhor, um homem de Deus. Então vamos orar para o Senhor entrar com cuidado, com o consolo na vida daquela igreja e também na vida da família do Alex, né? Mais alguém, amados? Cíntia? Kelly e o Emerson, a sua tia, né? Vamos orar pelo casal, os tios da Kelly, que Deus possa cuidar, né? A Kelly e o Emerson também, em nome de Jesus. Mais alguém tem algum pedido? Agir? A Paula e a família.
do Pilates. Vamos orar. Também está com Covid, a família dela. Luzia. Luzia Isbais, verdade. Que também aí passou pelo Covid, mas está tendo aí algumas complicações pós-Covid. Então pedindo que o Senhor tenha misericórdia e a mão dele possa ser estendida ali na vida dela, né? Quero convidar os irmãos a se ajoelharem, aqueles que podem, e nós vamos falar com o Senhor, nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus Todo-Poderoso realize ali a vontade dele soberana, e cada um desses pedidos no nome do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor, ó Deus, nos ouve nesse momento, e é por isso que recorremos ao Senhor pelo teu nome, o nome de Jesus Cristo. Pai, assim queremos colocar a família, Senhor, do Alex, ó Pai, que o Senhor tomou para si, a Miriam, os seus filhos, a irmã Maura, Senhor, o irmão Mauro, toda a igreja ali de Batatais que sofre nesse momento pela perda desse grande homem de Deus, ó Pai. Que o Senhor venha consolar, ó Deus, esses queridos, ó Pai. Que o Senhor venha estar com providência também, ó Pai, na vida, Senhor, ó Deus, da Paula, do Pilates, que também está com Covid. Coloque as tuas mãos sobre ela, trazendo o teu cuidado, trazendo, Senhor, ó Deus, a tua cura sobre a vida dela e com os da sua casa, Pai. Assim também pela a dona Luzia Isbais, ó Deus, que o Senhor venha abençoar ela. Deus, o Senhor tem visto que ela te segue, que ela te serve, e é por isso que, ó Deus, colocamos ela nas tuas mãos. Ouça o nosso clamor e cure ela em nome do Senhor. Pai, colocamos o William também nas tuas mãos, que o Senhor venha estar com providência, ó Pai, aquilo que ele necessita do Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fazer o teu melhor na vida dele, toma conta dele, da sua família, da Manu, da Gisele, guarda, Senhor, ó Deus, essa família no nome de Jesus, assim como Wesley também, ó Pai, põe a tua mão sobre ele, o Henrique, Enéas, também a Nayara, Senhor, e a Sílvia. Tu és um Deus de poder, que tem, ó Pai, o poder nas tuas mãos para transformar toda essa situação que colocamos diante do Senhor. Deus, também queremos nesse momento lembrar, ó Pai, do Jonas, que o Senhor continua sustentando ele ali naquela UTI, continua cuidando dele, ó Pai, assim como da sua família, que o Senhor venha sustentar a Fernanda, o Senhor cuidar, ó Pai, do Giovanni, da Fernanda, da Manu, Senhor, abençoando grandemente. Pai, toma conta da mãe do Jonas, ó Deus, a dona Vera, a Suzana, o Du, Senhor, toda a sua família que nesse momento tem passado dias difíceis, de espera de boas notícias, de espera de ver a cura do seu irmão, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a vida do Jonas, assim como do Buiú também, que está ali naquela UTI. Pai, coloca as tuas mãos sobre ele, assim como a dona Dalva também, Carnelossi, coloca, Senhor, ó Deus, a tua cura sobre ela. O Senhor, ó Deus, tem o melhor na vida dos teus filhos, ó Pai. E, ó Deus, o Senhor nos dá essa liberdade, como filhos, de pedir ao Senhor aquilo que o nosso coração deseja. E cremos que o Senhor também tem o poder para realizar, conforme a tua vontade, o teu querer, no tempo do Senhor. E é por isso que, como igreja, nos colocamos diante do Senhor, apresentando essas pessoas, ó Pai. Assim, ó Deus, como o Marquinhos, como a Kátia, obrigado porque eles já, ó Deus, saíram do oxigênio. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem fortalecido a saúde deles. E que o Senhor, ó Deus, venha nesse momento consolar todos aqueles que perderam alguém especial por essa enfermidade ou por outra, que nesse momento sofre por causa do luto, Senhor, da separação, da saudade da pessoa. Entra com consolo nesse coração, ó Pai. Ampara, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor. Deus, diante de Ti, queremos Te agradecer, porque o Senhor tem nos guardado desse vírus. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque aqueles que foram, ó Pai, também vítimas do Covid, o Senhor ajudou a superar, ó Deus, esse vírus, e hoje estão bem. Obrigado por muitos e muitos e muitos que foram curados, ó Deus, por essa enfermidade. Muito obrigado, Senhor. Toma conta dos médicos, dos enfermeiros, que essa vacina, ó Pai, venha a ser eficaz. Que, ó Deus, dia após dia, possa haver, ó Pai, um aceleramento dessa vacina, para que o mais rápido possível as pessoas, ó Pai, possam ser vacinadas, ó Pai. Que o Senhor venha trazer paz no mundo da nossa política, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz ali naquele Senado. Que o Senhor venha trazer paz, ó Deus, ali em Brasília, Senhor. Deus, em nome do Senhor, toma conta, ó Deus, do nosso sistema de saúde.
Que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa levantar recursos, que o Senhor, ó Deus, venha cuidar de pessoas que estão esperando uma fila, ó Pai, na UTI, esperando um respirador, esperando um oxigênio. Ó Deus, coloca a tua paz em cada coração, tira a aflição, tira o pânico, tira o medo, tira o desespero. Coloca assim, Senhor, dia após dia, a tua convicção, ó Deus, que o Senhor está no controle. E que nas tuas mãos tudo é possível aquele que crê. Por isso abençoa, Senhor. E cura, Senhor, aquele que está enfermo. E, ó Deus, entra com a tua paz com aquele que se encontra em desespero. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Nós vamos abrir a palavra do nosso maravilhoso Deus. Versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 36, nós vamos meditar nessa noite a palavra do nosso maravilhoso Deus. Queridos, obrigado a cada um que tem orado por nós, pela minha família também. A Ana, graças a Deus, já passou bem aí do Covid. Obrigado também o William que ministrou aí no domingo, né? Deus abençoe a vida dele. Obrigado aos irmãos que estiveram aqui no domingo também. Que os irmãos continuem aí firmes, fortes, nos caminhos do Senhor, aprendendo e recebendo mais e mais do nosso Deus maravilhoso. Amados, diz assim a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36. Estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Queridos, o que nos impede de buscarmos a Deus? O que nos impede? Será que existem situações que às vezes, se há um motivo bom para impedir da minha adoração cessar perante o Senhor? Será que há situações que impedem eu deixar de buscar a presença do Senhor? Será que alguma perda que eu tenho na minha vida me impede de eu buscar a presença do Senhor, de eu viver mais intensamente com o Senhor? O que me impede de buscar a presença do nosso amado Jesus Cristo? A palavra de Deus conta uma história bem curta, objetiva, mas ao mesmo tempo com muitos ensinamentos sobre essa mulher chamada Ana. Essa mulher chamada Ana, ela tinha um pai chamado Fanuel. Interessante que a Bíblia não cita o nome do seu esposo, mas cita o nome do seu pai. E cita também a linhagem na qual ela pertencia, a família do seu pai pertencia, uma das 12 tribos de Israel, a ser. Interessante que essa tribo, ela era localizada ao lado do norte de Israel. E os irmãos sabem que muitas tribos da parte de Israel guerreavam entre si, lutavam entre si. E lembrando, quando nós falamos sobre tribos de Israel, significa famílias. Eram os 12 filhos de Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos, e que esses 12 filhos, alguns tinham afinidade, e outros tinham um pouco de intrigas, de brigas entre eles.
a ponto de um se levantar contra o outro, e ao longo dos anos, isso foi se fazendo ainda mais pior, aonde as tribos muitas vezes são divididas. E aí fica Israel dividido para o lado do sul e para o lado do norte da nação de Israel. Muitas dessas famílias, ou seja, dessas tribos, desagradavam o coração do Senhor, e esqueceram tudo aquilo que o seu pai Jacó ensinou sobre Deus. E outros conservavam os ensinamentos que o seu pai havia ensinado. E esses poucos outros que conservavam e que viviam, tinham algo no coração, de fazer os seus filhos continuar a levar aquilo que aprendeu dos seus pais para os seus outros filhos. E essa descendência levando a palavra do Senhor. Dentre essa grande família, com 12 filhos de Jacó, a família que foi escolhida para que o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador de Israel, o Salvador do mundo pudesse nascer, era a da tribo chamada Judá, da linhagem de Judá. E o interessante é que essa tribo de Aser era uma das tribos foi uma das que durante muito tempo viveu desobedecendo a Deus, os seus mandamentos. Permitiu a idolatria entrar na sua vida. Permitiu a adoração a falsos deuses entrar no seu cotidiano, e se infiltrar na criação dos seus filhos. E mudar o estilo de vida na qual foi proposto desde o início pelo seu ancestral, o Jacó, colocou para todos os filhos, os 12. E o interessante é que a palavra do Senhor, irmãos, mostra que depois de um certo tempo que essa tribo foi levado a cativeiro, ficaram ali escravos, cativos, sofrendo, eles aprenderam a lição. E depois desse momento que eles viveram cativos, eles voltam a agradar o coração de Deus. Não parece mais uma história do filho pródigo? Não parece mais uma história de um tipo de pessoa que sabe aquilo que precisa viver, foi instruído nos caminhos do Senhor, como se portar, como viver, como ser cada dia mais presente nos mandamentos do Senhor, mas de repente, por algum motivo, esquece tudo aquilo e vai buscar outras coisas. Quando lá na frente, conhecendo essas outras coisas, quebra a cara, se machuca, e aí aonde se vê que estava errado. E aí que aonde se vê, olha, eu deveria ter dado ouvido aquilo que me ensinaram, aquilo que me instruíram, mas muitas vezes a cara já foi quebrada, muitas vezes consequências da rebeldia e da teimosia de continuar longe da direção que foi proposto, vem. Mas o lindo disso é ver que o Senhor sempre resgata a esses também. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes nós achamos que aqueles que se afastam da direção de Deus, dos caminhos do Senhor, nós muitas vezes mais criticamos do que muitas vezes intercedemos. Nós mais às vezes falamos mal do que investimos o nosso tempo em oração ou permitir ser usado pelo Senhor, para que o Senhor nos use, para que essa pessoa possa ser também resgatada, voltar, cair em si. E essa tribo de Aser foi uma dessas que ao longo dos tropeços da vida, das consequências da vida, que Deus permitiu, se arrependeu. E começou a agradar o coração de Deus. Começou a voltar a dar ouvido às direção e o estatuto do nosso maravilhoso Deus. E é dessa família na qual Ana faz parte. É dessa família que Ana então cresce. E diz a palavra do Senhor que ela aqui nesse momento, ela já está avançada em idade. Provavelmente quase aí mais dos seus quase 100 anos de idade. Diz a palavra do Senhor que ela casou muito novinha.
E quando ela casou, ela ficou 7 anos casada. E aí então ficou viúva. 7 anos de casamento e uma jovem senhora acaba se ficando viúva. E o interessante é que nesse momento nós sabemos qual era o contexto das viúvas. As viúvas naquele momento não tinham um recurso do INSS como se tem hoje, uma pensão para que ela possa ali sobreviver. Ali as viúvas, era a obrigação da igreja cuidar das viúvas. Principalmente, primeiro a família, segundo a igreja, ajudando em alimentos, ajudando em tudo aquilo que é possível ajudar. E a palavra do Senhor fala que muitas das viúvas viviam de favor dos outros, de esmolas, de caridade, da bondade das pessoas. E a palavra do Senhor fala que essa mulher, mesmo sendo jovem, ficando viúva, o interessante é como ela estava diante do Senhor. Nesse momento aqui, ela já estava bem de idade, mais dos seus 84 anos. E a palavra do Senhor fala que todos os dias ela se encontrava aonde? No templo. O versículo 36 fala que ela era uma profetisa. Ou seja, ela falava da palavra de Deus. Ela compartilhava dos ensinamentos de Deus. Ela falava sobre as grandezas de Deus. Uma mulher com mais de 84 anos, ainda ativa no reino de Deus. Isso me faz lembrar da saudosa irmã Emma. Eu me lembro muito bem que o desejo dela era sempre estar na igreja, mas ela sempre orava. Pastor, ora pelas minhas pernas, né? Ora pelas minhas pernas porque eu quero estar no templo. Ora pelas minhas pernas que eu quero estar na igreja. A irmã Emma faleceu com 93 anos. E o desejo dela era estar aqui no templo, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E muitas vezes nós, não tendo essa idade, temos tantos obstáculos que nos impedem de estar no templo para adorar o Senhor. De ir em casa, pegar a palavra do Senhor e ler e meditar. Mas o interessante é que essa mulher, ela era uma profetisa, que ela falava do amor de Deus. E por ela ser uma profetisa, Deus tinha algo com ela. O Senhor usava a vida dela. E ela se colocava à disposição do Senhor. Diz a palavra do Senhor que essa mulher, mesmo em idade, mesmo com essa perda que ela teve, desde nova, as características que ela tem, que o texto aqui fala, algo interessante no versículo 37, fala assim, que ela não se afastava do templo. Lembrando que o templo naquela época simbolizava ali a presença, literalmente, do nosso Deus. Quando ela se colocou desde si, conhecendo desde gente, o seu pai, a sua vivência, o seu pai falecendo, e ela continuando a sua vida, assim como a família de Timóteo, que Timóteo aprendendo com a sua avó, a palavra do Senhor, aprendeu com a sua mãe, a palavra do Senhor, a sua mãe, a sua avó se foi, e Timóteo continuou aprendendo do Senhor, e ensinando a outros a aprender do Senhor, a viver com o Senhor. Ana foi assim. Ana, ela tinha o hábito de estar no templo. E lembrando que os judeus, eles estavam no templo durante 3 vezes ao dia, eles deveriam estar indo ao templo para orar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Eles iam primeiramente às 9 da manhã, depois ao meio-dia e depois às 3 horas da tarde. Em um dia só. Quantas vezes nós vamos ao templo durante a semana? 3 vezes. Os jovens e adolescentes, 4, né? Porque vem aí nos sábados. De terça, de quarta e aos domingos. 3 vezes na semana. E naquela época, essa viúva, com mais de 84 anos, quantas vezes por dia ela ia ao templo?
3 vezes. Por dia. E o que ela fazia no templo? Eu não tinha nada para fazer. Já tinha acabado o bordado. Já tinha acabado o crochê. Já tinha lavado louça. Não tem nada para fazer. Eu vou lá no templo. Bater um papo. Eu vou lá no templo. Rever meus amigos. Eu vou lá no templo porque é gostoso estar ali. Não, irmãos. Diz o versículo 37 que ela estava no templo para quê? Servindo a Deus. E esse servir a Deus, irmãos, uma mulher dessa com 84 anos tem muita coisa para ensinar. Uma mulher dessa com mais de 84 anos tem muito sofrimento para compartilhar. Tem muita sabedoria para compartilhar. E essa mulher se colocava, quando a palavra de Deus fala servir a Deus, é o que for preciso, eu estou aqui para ajudar. O que precisar de mim e eu puder fazer, eis-me aqui, Senhor. Aquela pessoa estava ali se colocando como voluntária para fazer aquilo que o Senhor quiser que ela fizesse. Ela estava para servir a Deus. Ela estava ali também ao templo para jejuar, para orar. E hoje, quando se fala muitas vezes nesse tema de oração, de jejum, muitas vezes pode parecer algo do passado, mas não. A palavra do Senhor é a mesma de ontem, a mesma de hoje, vai ser a mesma de eternamente, assim como o dono da palavra, que é Jesus Cristo. E essa mulher, ela tinha esse hábito de estar ao templo para servir, de estar ao templo para se colocar à disposição, de estar ao templo para querer ser útil em algo, na obra do Senhor, para o Senhor. Versículo 37 ainda fala que ela jejuava, orava de noite e de dia. Que velhinha ligada no 220. Que velhinha que nos causa uma inveja santa. Que velhinha totalmente envolvida na obra do Senhor. Às vezes nós com 30, com 40, com 20, com 15 anos, será que temos esse compromisso com o Senhor? Será que nós temos esse compromisso 3 vezes ao dia, no mínimo? Temos um tempo de leitura da Bíblia? Será que 3 vezes por dia temos o hábito de orar? Sendo adolescente, sendo jovem, sendo adulto. E quando nós falamos sobre adulto, aí isso complica mais ainda. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, eu tenho aquilo para correr atrás, eu tenho aquilo para fazer. E às vezes nós como adultos esquecemos a maior missão na qual nós fomos chamados. O Du orou isso aqui, que nós somos chamados para isso. Nós esquecemos a maior missão que nós somos chamados, que é o que, amados? Servir a Deus. Se nós estamos para servir a Deus, significa que nós somos servos, significa que nós somos escravos. Escravos do nosso Deus. Antes éramos escravos do diabo, hoje sendo escravo do nosso Deus. E às vezes nós, se não tomarmos cuidado, olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa agenda e vemos que nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos do nosso trabalho. O meu trabalho não deixa eu fazer isso. Nós somos escravos da nossa família. A minha família não me permite, não tem jeito de eu fazer isso ao Senhor. Os meus estudos não me permitem fazer isso ao Senhor. Alguma coisa não me permite fazer algo ao Senhor. Com 15, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, nós colocamos obstáculos para servir ao Senhor. Nós colocamos obstáculos de ser também alguém que para ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Ana era uma profetisa. Ela investia o seu tempo em ouvir a Deus, em falar de Deus. E a palavra do Senhor aqui no versículo
37, no finalzinho, que fala que ela vivia dessa forma de dia e de noite. Ou seja, ela vivia aquilo que o apóstolo Paulo ensina em Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Ela vivia isso. E será que é possível, numa vida tão agitada, numa agenda tão cheia, orar sem cessar? É possível. É possível, sim. É possível levantar 15 minutinhos mais cedo do horário que você está acostumado, para você ter um momento de devocional. É possível. Se às vezes para você é difícil levantar 15 minutinhos mais cedo, eu sei que é possível você ir dormir 15 minutinhos, meia hora mais cedo. Para que então essa meia hora ou esses 15 minutinhos você invista numa devocional. A palavra do Senhor fala que essa mulher vivia esse orar sem cessar. Diz no versículo 40, que sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos. O que Ana ia fazer no templo? Qual era o objetivo de Ana a estar ao templo? Dar graças a Deus. Agradecer ao Senhor. E aí você pode perguntar, mas o que essa mulher tinha para agradecer? Se ela era viúva, provavelmente ela não tinha muito recurso financeiro. Provavelmente aquela mulher passava lutas financeiras. Que motivo ela tinha para agradecer? A Bíblia não fala se durante esse pouco tempo de casamento, desses 7 anos, se ela teve filhos ou não teve filhos. Mas esse momento em que ela viveu todos esses anos viúva, não se sabe se com filho ou sem filho, mas vivendo do favor dos outros, ela tinha motivo para agradecer a Deus. Nós viemos ao templo, temos motivos para dar graças a Deus. Temos motivos, irmãos, para louvar a Ele, por aquilo que Ele é, aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário por nós. Essa mulher tinha motivos para ter um coração grato. Ela ia no templo e ela não murmurava. Essa Ana não é aquela Ana lá de 1 Samuel, 2 Samuel, a mãe de Samuel. Essa é uma outra Ana. E essa Ana, já velha em idade, não perdia os seus costumes. Não abria mão da rotina da sua vida de devoção e entrega ao Senhor. Certa vez, eu ainda jovem, nós fomos num acampamento, num retiro de carnaval, e foi uma bênção, sabe? Nós voltamos de lá cheio de Deus, sabe? Que aquele fogo queimando no coração por Deus, aquele desejo de estar com Jesus, aquele desejo de ficar na igreja 24 horas por dia, aquele momento gostoso. Foi uma bênção esse acampamento. E eu me lembro que acabou então ali o acampamento, nós chegávamos em casa, e aí com os amigos da igreja, se falando, ligando. Naquela época não tinha nem WhatsApp, nem Facebook, nem nada, né? Então a gente tinha que pegar a bicicleta e ir na casa do outro mesmo, para ver e conversar. Enfim, e aí a gente orava juntos, e ia. E aí, com o tempo, esse negócio foi meio se apagando, parece. Parece que com o tempo foi se passando, aquele hábito que nós criamos ali no acampamento, que depois do acampamento, durante algumas semanas, continuamos manter aquela chama acesa, parece que já não tínhamos mais disposição, alegria, prazer, de sair um da casa do outro para ir lá para fazer um culto, ou uma oração entre a galera dos jovens, ou de sábado ir lá no encontro dos jovens. Parece que já não era mais a mesma coisa. E foi se esfriando, e foi se esfriando, e foi se esfriando. Mas essa mulher não. Diz aqui que todos os dias ela estava ao templo. E aí você pode se perguntar, mas o que essa mulher tinha tanto para falar para Deus? O que essa mulher tinha tanto para agradecer a Deus, indo ao templo 3 vezes no dia?
O que essa mulher tinha tanto para falar com o Senhor? Parece que eu fico orando 5 minutos, 10 minutos e não tenho mais o que falar. Parece que as palavras vão embora. Não tem mais o que eu conversar com Deus. É aí que nós medimos o relacionamento, a intimidade que nós temos com Deus. Por que com um amigo ou com uma amiga no WhatsApp nós ficamos coisa de 1 hora, 1h30 conversando? Por que nas redes sociais nós ficamos de 1 hora, 1h30, 2 horas, ou bobear a madrugada inteira nas redes sociais? O que tem ali que não tem na minha rede social com Jesus Cristo de Nazaré? E isso nós medimos o grau de intimidade e de relacionamento que nós temos com Deus. E é de se perguntar o que tanto essa mulher tinha para falar nessas orações. O que essa mulher tinha tanto para se jejuar nos momentos dela de intimidade com o Senhor Jesus, nos seus jejuns e oração. Que vigor, que disposição essa mulher tinha, com mais de 84 anos, ainda com gás, para servir a Deus. Parece que essa mulher continuava a mesma. Parece que essa mulher sempre era a mesma. Dá para se imaginar alguém encontrando ela no templo. Oi, Ana, tudo bem, Ana? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que você está? Eu estou bem, estou servindo a Deus. Estou orando ao Senhor, eu estou jejuando. E outro dia você conversa com ela de novo. E aí, Ana, como é que você está? Eu estou orando, eu estou jejuando. Ana, como é que você está? Eu estou servindo a Deus. Depois de 15 dias você encontra ela. Ana, como é que você está? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou servindo a Deus. E depois de 15 anos você encontra a Ana de novo. Ana, como é que você está? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou servindo a Deus. Uma velhinha, quase 100 anos de idade, todos os dias no templo. O problema não é estar hoje, o problema não é estar no templo. A questão é como eu estou no templo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A questão é como nós estamos diante do Senhor, no meu trabalho, na minha escola, com os meus amigos, na minha família, aonde eu estou. A Ana sempre estava servindo a Deus. Essa profetisa, essa mulher de Deus, sempre estava orando, sempre estava jejuando. Diz a palavra do Senhor que quando ela ia ao templo para dar graças a Deus, ela também falava dele. Qual é o assunto que nós falamos aqui? Eu acho muito legal. A pandemia tem roubado isso um pouco da gente, mas de vez em quando a gente dá uma escapadinha. Eu acho muito legal quando acaba o culto. E eu acredito que quando acaba o culto não acaba. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando acaba o culto não acaba. Porque ainda continuamos falando sobre aquilo que Deus falou conosco. Ainda começamos a falar sobre Deus. Olha, Deus falou comigo isso. Olha, eu aprendi isso, aquilo. E às vezes ficamos ainda, depois do culto aqui, 1 hora, 1h30, lá fora, lá conversando, batendo papo sobre as grandezas de Deus. Essa mulher, ela ia ao templo e falava de Deus. Falava o que Ele fez na vida dela ao longo desses quase 100 anos. Testemunhava. Falava das grandezas de Deus. E essa mulher era como se fosse uma evangelista. Pelo fato dela ser uma profetisa. Diz aqui também que ela falava de Deus e falava do menino. E que menino era esse? O menino Jesus. Quando ela viu o menino Jesus, diz a palavra do Senhor que ela falava dele e falava sobre esperança. Falando que agora Jerusalém haveria de ter a redenção de Deus, o resgate de Deus, a vitória de Deus, a salvação de Deus chegou por meio do menino Jesus. Naquele momento,
Ana presenciou algo fantástico. Nesse dia, dos vários dias que ela já havia estado presente no templo, um desses dias, eu acredito que na vida dela, foi um dos dias mais especiais. O dia em que ela viu o Salvador dela sendo apresentado no templo. Se você ler no capítulo 2, versículos antes, conta o dia em que José e Maria foram apresentar Jesus ao 8º dia no templo do Senhor. Se você continuar lendo o capítulo 2, você vai ver a história quando Simeão, o sacerdote que estava ali e que apresentou ali o Senhor, ele cantou ao Senhor, ele louvou ao Senhor por aquele menino que estava sendo apresentado. E ele canta assim, dizendo: olha, Senhor meu Deus, agora o Senhor pode me fazer os meus olhos serem fechados, porque eu vi a redenção de Jerusalém. Eu vi o Salvador do mundo. Eu vi o prometido, o enviado, o Emanuel. Eu vi. Os meus olhos viram aquele que há de pisar na cabeça da serpente. E Ana, vendo tudo aquilo, gente, olha só, eu com mais de quase 100 anos de idade, tive o privilégio de ver o Salvador do mundo sendo apresentado no templo. Meus irmãos, o que nós perdemos? O que nós perdemos quando não meditamos na palavra do Senhor todos os dias? O que nós perdemos quando deixamos de orar todos os dias na nossa casa? O que nós perdemos de deixar de vir aos cultos? Essa palavra aqui que está sendo pregada, não tem como ser pregada de novo outra vez. Às vezes nós vamos usar o mesmo texto, mas igualzinho não tem como sair. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, para cada dia Ele tem um maná novo. Amém, meus irmãos? O texto é o mesmo, mas o Senhor vai direcionando e vai fazendo, porque é um livro vivo. Ana, ela era assídua no templo. Ana, ela era assídua na presença de Deus. E você? Quando você trabalha numa firma, você tem o cartão de ponto. Você vai lá e fica picando o teu cartão. E aí no final do mês, você recebe o telerite, vem lá o cartão de ponto, vendo ali o dia, os horários que você chegou, o horário que você foi embora. Como é que está o seu cartão de ponto da presença de Deus? Como é que está? Ana tinha esse privilégio, tinha esse prazer. Se passava-se mais de 20 anos, 15 anos, não importa o tempo. E aí, Ana, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, orando, jejuando e servindo a Deus. E falando do menino Jesus. E falando da esperança que temos pela redenção desse menino Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos nos inspirar na vida dessa grande, idosa, fervorosa, a mesma, ela era a mesma, perseverante, virtuosa, humilde, dependente de Deus. Mais um motivo, mais uma pergunta. Temos motivos para não estar na presença de Deus? Essa mulher poderia ter vários motivos, que às vezes nós damos. Eu estou avançada em idade, né? Eu já fiz muito para o Senhor, né? Ou, eu estou tão cansado. Eu estou com sofrimento demais. Olha, estou sem dinheiro. Nós podemos colocar vários obstáculos, que às vezes achamos que é desculpa para não estar na presença do Senhor.
Mas essa mulher passou por tudo isso. 3 vezes ao dia, o cartãozinho dela estava sendo picado. Senhor, eis-me aqui. Vim aqui para te servir. Vim aqui para falar do Senhor. Vim aqui para te dar graças. Vim aqui para orar. Vim aqui para jejuar. Vim aqui para fazer a tua vontade. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos moldando para sermos servos e servas fiéis que o Senhor se agrada, assim como Ana foi. Vamos orar, meus irmãos? Quero convidar você a ficar de pé. Pai, obrigado pela tua palavra. Que testemunho lindo dessa grande mulher. Pouco falada. Poucos versículos falando sobre ela. Mas o que falou sobre ela é aquilo que o Senhor quer de nós. É aquilo que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos ensina. Servir ao Senhor acima de todas as coisas. Orar, jejuar, falar das tuas grandezas, ter um coração que tenha contentamento e dependente do Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. E não queremos ser os mesmos, Senhor. Não queremos retornar aqui no templo com a mesma motivação. Não queremos, ó Deus, chegar à nossa casa e ter o nosso momento de devocional do mesmo jeito. Mas queremos ter uma outra motivação. Queremos, Senhor, ó Deus, ter uma outra visão sobre o que é continuar na tua presença. O que é orar sem cessar. O que é, independente de tudo que vivemos, que passamos ou que perdemos, queremos estar na tua presença, Pai. Porque vale mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Oramos, te agradecemos, louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo restante de semana. Que Deus te guarde, te abençoe grandemente. Uma boa noite de descanso para cada um dos irmãos. Deus abençoe.